finalizar, Silvia. Obrigada, amado. Queridos, ninguém faz nada sozinho. Ninguém. Nós precisamos uns dos outros e o corpo de Cristo na terra é a igreja. E é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus se faz conhecida. Eu falo que Deus não dá toda a revelação para uma pessoa, como Paulo dizia, para eu não me ensoberbecer pela grandeza da revelação. Ele divide no corpo aquilo que ele quer ensinar. Né? E nós temos a alegria de ver Deus nos abençoar com pessoas muito especiais que nos seguem, oferecendo seu serviço, seu amor. Existe um slogan que você já deve ter ouvido falar, que é a unção que você honra, é a unção que você atrai. Muitos profetas dizem isso, mas não é verdade isso. A unção que você serve, que é a unção que você atrai. Eliseu recebeu a unção de Elias porque ele serviu Elias. Geazi não recebeu a unção de Eliseu, ele recebeu lepra. Olha que coisa terrível. Eliseu recebeu a unção de Elias em dobro. Geazi recebeu lepra ao invés de receber a unção de Eliseu. Por quê? Porque a motivação do coração de Geazi ao andar com Eliseu não era servir Eliseu, era se dar bem. Olha só, presta atenção nisso, igreja. Isso é muito sério. E Deus tem nos dado pessoas muito especiais. Tem servido com amor, com amor, com amor. O slogan do nosso ministério é mãos e coração. É muito trabalho. Você está vendo que é muito trabalho. E você está vendo que começa por nós, por mim e pelo pastor Otto. A gente trabalha muito. O pastor Otto atende pessoas o tempo todo. Ele não descansa. Nós atendemos pessoas pela internet, pelo WhatsApp, por e-mail, o tempo todo. E Deus trouxe para o nosso meio uma pessoa muito especial que vai compartilhar alguma coisa com você nessa tarde. É com alegria que nós recebemos aqui o nosso filhão grandão, bonitão, ungidão, pastor Fabiano Gregório. Eu tô animado. Tô animado! Ele mesmo vai contar tudo. Eu só vou contar uma coisa para você. Quando nós nos conhecemos, como que nós conhecemos o pastor Fabiano? Diferentes formas foram os encontros com os conselheiros. Mas com ele em especial foi assim. A minha agenda é o meu maior desafio. Eu falo que eu tenho uma missão e Deus faz agenda para cumprir a missão. E a esposa dele querendo uma agenda comigo para fazer um evento de mulheres em São Paulo, na cidade de Osasco, em São Paulo. E entrou na fila e não tem agenda, até que um dia ela falou, uma quinta-feira, pode ser uma quinta-feira. E eu tinha uma quinta-feira daqui a um ano, eu disse, dá para atender uma quinta-feira. E eu fui, uma quinta-feira. Chegamos lá e fomos tomar um lanche antes de ir para a igreja. E o pastor Fabiano não comeu nada, era uma padaria muito boa lá em São Paulo, e ele não comeu nada. E eu disse, o senhor não vai lanchar? Ele falou, eu estou num propósito e ainda faltam 2 dias para completar o propósito. E aí eu fiquei sabendo naquela hora que ele estava num propósito de 40 dias tomando só água com gás. E ele estava no 38º dia. E eu pensei, um homem que jejua 40 dias, ele está buscando alguma coisa especial de Deus. E o que ele estava buscando era uma direção ministerial. Não era a primeira vez, ele fazia isso todo ano. E naquela hora Deus falou para mim, fala para ele ir para o Silk. Fala para ele ir para o Silk, porque ali ele vai encontrar a direção ministerial dele. Aleluia.
E ele não só encontrou a direção ministerial, como hoje ele faz parte da nossa equipe. Pai, nós recebemos teu filho, nosso filho querido, pastor Fabiano, ministério dele, com alegria, Pai. Honra o teu filho nessa tarde, faz ele conhecido como o homem de Deus que é, Pai, e que ele seja a boca tua nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplausos, Jesus. Graça e paz, queridos. Eu precisava de fazer uma coisa, né? Na verdade, é o seguinte: eu não podia perder a oportunidade. Né? Então, assim, eu precisava de um telefone, porque o meu está gravando. Então, eu precisava de alguém que me prestasse um telefone para gravar todo mundo dizendo que está animado junto comigo. Eu vou mandar para o Brasil isso aí. Então, na verdade, eu vou fazer um vídeo mesmo. Eu vou falar assim, ó, gente, vou falar para a igreja lá de Osasco. Vou fazer assim, ó. Eu estou aqui na Europa, Portugal, primeira mêsinha em Portugal, e montando animado. E aí eu vou falar assim, ó, eu estou animado. E eu falo assim, tem mais gente animada. E quando eu virar, vocês todo mundo gritar, eu estou animado. Tá? Vocês vão ficar conhecidos no Brasil, lá em Osasco, lá. Mas tem que ficar quietinho, só estou animado depois. Deixa eu virar. Pastor, com licença. Quando o senhor virar, todo mundo animado tem que levantar. Aí levanta animado. A hora que eu fizer assim, todo mundo levanta animado. Amém? Graça e paz, povo da Primeira Igreja Batista Independente de Osasco. Primeira vez vou pregar aqui na Europa, Portugal. E eu tô animado! Mas ó... Deus abençoe. Depois só manda para mim. Amém? É coisa de gente que nunca veio pra cá, né, meu irmão? Fica meio besta assim. Eu tô tão feliz de poder estar aqui com vocês, né? E por ser a primeira vez que eu venho à Europa. Na verdade, eu já estive no Paraguai. E quando eu fui no Paraguai, eu fui fazer uma coisa muito boa, vou contar pra vocês. Mas assim, eu fiquei muito feliz quando Deus ele me chamou, mas eu vou contar essa parte no final, mas eu comi todas as unhas dos meus dedos, de nervoso. Meu Deus do céu, foi punk. Deus ele foi muito, muito bom. Eu quero compartilhar com vocês nessa tarde algo que o Senhor ele fez na minha vida. Eu quero dizer para vocês assim que o Senhor, através do Seminário de Libertação, né, o SILC, ele mudou a história da minha vida. Quando eu conheci a pastora Tânia, como ela disse, eu estava num propósito de 40 dias apenas tomando água. Eu comecei esse propósito com 126 quilos e terminei com 85. Perdi 30 quilos. Eu preciso perder um pouco de novo. Saindo daqui eu já vou iniciar um outro propósito, pedindo a Deus. Mas o meu propósito, na verdade, não é para emagrecer. Porque eu faço propósito, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas você emagreceu muito e tal. Mas você não perde isso aqui tem que ir para academia, eu tenho preguiça. Então assim, você come um pãozinho e volta. O negócio parece uma coisa do mal, né? Mas eu vou tentar me organizar para quando eu voltar aqui eu estar animado e magro. Mas eu quero compartilhar um texto com você e dizer assim para você assim, que Deus ele quer trocar o seu coração. Amém? O tema dessa ministração é exatamente esse. Deus quer trocar o seu coração. Livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo de número 16 em diante, eu vou estar lendo para não tomar tempo de vocês, diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Ezequiel 36, 16 em diante, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com seus caminhos e com as suas ações, com a imundícia de uma mulher em sua separação. Tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com a que contaminaram. E eu os espalhei entre as nações e foram espalhados pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos. Eu os julguei. E, chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome,
pois se dizia deles: estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Mas eu os poupei, por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: não é por vosso respeito que faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações por onde fostes. Eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Já estava dando glória a Deus, falava amém. Eu sou batista, né? Eu esqueci de falar, sou pastor da primeira igreja batista independente em Osasco, mas eu sou aleluiado, né? Eu dirigi a igreja da Assembleia de Deus durante alguns anos, então eu sou um pastor meio batista, né, do movimento, dou lugar para Deus, puro, falo em estranho, aleluia. E vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Senhor. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo e o multiplicarei, e não haverá mais fome entre vós. Amém? Então Deus, ele tem uma promessa para tratar as nossas vidas, modificar o nosso coração, o nosso estado, modificar tudo aquilo que nós queremos. Uma pessoa que ela vem para um seminário de libertação, ela busca em Deus de fato uma transformação. Se a pessoa ela apenas quisesse uma pequena mudança, ela ficaria na igreja dela, mas nós, muitos aqui atravessaram países para poderem estar aqui, porque buscam de fato uma transformação maior do que aquilo que tem vivenciado dentro da sua igreja. Eu nasci dentro de um lar, aparentemente um lar funcional, não é? Os meus pais eram pessoas muito boas. Meu pai era um microempresário, não era uma pessoa tão rica, mas era uma pessoa que tinha uma condição melhor um pouco na onde nós morávamos. E eu era na época ainda filho único, então eu ganhava bastante presente, muitas coisas boas. O meu pai investia na minha vida, uma vida familiar que parecia ser muito, muito boa, né? Um carinho grande. Mas você começa a crescer e perceber algumas coisas. Por exemplo, meu pai era um homem muito promíscuo, sou de origem italiana, estou tentando, né, organizar alguma documentação para poder tentar trazer a cidadania italiana. Mas a promiscuidade era uma coisa que acompanhava muito meu pai, mas muito, muito, muito. Eu estudei até a 5ª série, eu não sei aqui como é, mas lá no Brasil é 5ª, 8ª, depois 1ª e 2ª e aí encerra, e 3º, 1º, 2º, 3º. Né? Então eu estudei até a 5ª série em um colégio de padres, onde a educação era muito rígida, disciplinado, tudo muito organizado. Eu era um bom aluno, né? Eu me considero ainda uma pessoa boa para aprender. Eu não tenho dificuldade em ter que escrever, mas se eu prestar atenção no que estou ouvindo, eu consigo gravar isso muito bem. E na escola era assim, eu aprendia muito bem, mas eu era muito introspectivo, era uma pessoa muito tímida, não conversava muito, sou tímido até hoje, né, apesar de não parecer, mas eu sou tímido. E aí acontecia que na minha escola eu conheci um rapaz, esse rapaz ele era um menino que ele andava meio que se gingando, todo diferente, sabe? E eu comecei a olhar para aquilo e eu falei assim, rapaz, eu queria ser assim, porque as pessoas conversavam com ele, mas me desprezavam, não queriam falar comigo. Eu falava assim, eu queria ser uma pessoa que alguém falasse, que tivesse alguma coisa interessante. Eu ia jogar bola, eu era o último a ser escolhido porque eu era ruim demais de bola. Né? Até se a bola fosse minha, eu era o último. Eu nem podia tomar a bola das pessoas para não ter o jogo, porque eu não tinha condição, mas era assim que era, o negócio era difícil. E aí um dia eu cheguei para meu pai e falei assim, pai, eu queria sair da escola, eu não queria mais estudar nesse colégio, eu queria estudar num colégio do Estado, e o colégio do Estado no Brasil não é como uma escola paga, né? O meu filho hoje ele estuda em escola particular, ele tem um ensino muito bom de uma das melhores faculdades que tem no Brasil, a Mackenzie,
e ele, com 5 anos de idade, ele já lê, escreve, ele é muito inteligente. Então, existe uma diferença. Existem crianças que têm 6, 7 anos ainda que não sabem nem escrever. Aí nós vemos como faz a diferença. Mas eu decidi trocar tudo isso. Falei que queria ir para o Estado. Meu pai coloca-me na escola do Estado. E aí eu começo a perder um pouco do foco familiar. Daquela ideia de família, de estar junto com o pai, com a mãe. A minha vida começa a tomar uma direção diferente. O inimigo começa a projetar nos meus olhos aquilo que poderia me chamar a atenção de uma forma diferente ao que meu pai havia projetado para mim. Meu pai sempre dizia que eu deveria estudar e me tornar um advogado, que eu tinha potencial, você tem que estudar, fazer direito, porque vai ser... Né? E o problema é quando você não faz direito, né, doutor? Não faz direito, faz tudo errado. Né? E aí vem para o seminário de libertação. Não fez direito, vem para cá. E aí Deus vai endireitando as coisas. Mas naquela época era isso. Eu comecei a perder os sonhos, comecei a perder a vontade de estar em casa, de acompanhar as coisas que o meu pai fazia por mim. E algumas janelas começaram a se abrir para a minha vida. Algumas coisas começaram a me chamar muito a atenção. A minha classe na escola ela era do lado esquerdo, e embaixo tinha uma quadra, e eu ficava olhando para as pessoas jogando bola naquela época, né? E ali havia alguns garotos, eles cheiravam benzina, outros fumavam maconha, outros estavam jogando bola mesmo. Eu queria estar naquele meio, né? Eu queria estar jogando bola. No meu coração achava que era jogar bola, mas na verdade não era isso. Eu queria estar envolvido com todas aquelas pessoas. Então desejava muito, muito, muito tudo aquilo. E por mais que eu tentasse ter uma vida familiar, por mais que eu tentasse ter uma convivência agora com a minha família, já não era mais a mesma coisa, porque a partir do momento que o inimigo começa a tomar conta do coração de uma pessoa, ele começa a desrespeitar pai, desrespeitar mãe. E aí, quando você entra nesse processo, né, o respeito a pai e mãe, ele está nos 10 mandamentos cravado como uma honra ao Senhor. Jesus repete isso no livro de Efésios, capítulo de número 6. Então, não é uma coisa simples desonrar pai e mãe, é uma coisa muito séria e traz consequências muito sérias. E a minha vida foi assim. Eu tentava preencher o meu coração como quem colocasse água numa redinha. E aí, quando levantava, sempre vazio. Nunca tinha o meu coração preenchido, meu espírito muito vazio. Os valores da minha família já começaram a ser perdidos. A minha família era uma família dividida entre o baixo espiritismo, né, e o catolicismo. Então, ao mesmo tempo que eles eram católicos, eles eram espíritas, era uma confusão muito grande. E era muito normal você ver os mesmos santos da Igreja Católica dentro do terreiro, dentro da mesa branca, muito igual. E aí você acaba que não sabendo, não tendo uma percepção de fato do que é uma religião, do que é uma base. E assim foi. Lá no livro de Oséias, capítulo 4, a pastora leu ontem, versículo 12, diz assim: o meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito da prostituição os engana. E prostituem-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho e do álamo e do almeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso as vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Eu quero dizer uma coisa para você, apesar de não parecer, a minha história tem 300 anos, irmão. Eu tenho cara de 300 anos? Não é? Pois é, mas a minha história tem 300 anos. E eu vou te contar como que é importante para mim estar aqui desse lado do mundo. Em 1989, eu tinha 14 anos de idade, hoje tenho 44. Os meus pais, eles se separam, minha mãe não aguentava mais a promiscuidade do meu pai, o estilo. Ele era um homem bom, né? Dentro daquilo que as pessoas pensam. Pagava as contas, não batia, não agredia minha mãe, ele nos dava as melhores coisas. Mas o que um lar precisa para funcionar não é de dinheiro, é de amor. Não é? Dinheiro não faz nada. Você vê tantos artistas suicidam aí, que são bilionários e acabam tirando as suas vidas. Então o dinheiro, ele não traz uma vida boa, né? O dinheiro, ele traz conforto, ele só serve para conforto, ele não serve para mais nada, ele não supre o amor, ele não supre a necessidade de uma criança. E quando essa criança não tem amor, ela vai buscar esse amor em alguma coisa. As meninas buscam no sexo, e não porque elas têm sexo, elas vão buscar a figura do pai. A mesma coisa o menino, eles querem preencher o amor que eles não tiveram dentro de casa. E foi a fase que para mim foi mais difícil, essa em 89, quando eu começo a me envolver com algumas coisas erradas. Então,
A falsa sensação de liberdade que eu tinha, de que o meu pai não estava mais em casa, agora eu poderia fazer qualquer coisa que eu quisesse, eu podia chegar em casa agora 10 horas da noite, 22 horas, 23 horas, né? Porque o meu pai não estava mais em casa para me cobrar, minha mãe já não tinha um pulso tão firme comigo, eu podia começar a fazer as coisas que eu queria. E aí o diabo começa a me mostrar algumas coisas e essa falsa sensação de liberdade que eu comecei a ter, ela me levou a prisões muito, muito terríveis, horríveis, que marcaram muito a minha vida. Com 16 anos de idade, meu pai ele percebe que eu estou começando a ir para um mau caminho, né, me desviando daquilo que ele tinha. E aí ele arrenda uma lanchonete lá na nossa cidade, para que eu pudesse tomar de conta dela, pensando ele que isso seria uma coisa boa, porque meu filho vai se tornar um comerciante, vou investir financeiramente na vida dele, e ele vai tomar juízo. E aí só piorou a minha situação, porque eu controlava a lanchonete, eu não tinha tanto dinheiro, começo agora a ter dinheiro, eu começo a gastar dinheiro com mulheres, começo a gastar dinheiro agora com bebida, começo a ter uma vida muito irresponsável, mas muito mesmo, e a minha vida começa a afundar mais. O meu pai, percebendo isso, que eu estava indo para um descaminho agora muito pior, ele decide me trazer de volta ao lugar onde eu morava. Mas antes de me trazer, eu comecei a ter o meu primeiro contato com a cocaína. E aí eu comecei a usar drogas. Comecei a cheirar cocaína, fumei maconha a primeira vez, e o meu pai decide agora me levar de volta. Eu vou embora para minha casa, volto para o meu lugar, e no começo, o uso da droga ou da bebida, ele parece que é muito legal. Mas daqui a pouco, meu irmão, você perde o controle de tudo. E aquilo que você achava que era uma coisa normal, que você controla, que você faz, você começa a ver que você começa a se tornar uma pessoa muito irresponsável. E foi isso que começou a acontecer. O meu pai sempre me dizia assim, você é embalo, você só faz isso porque você é embalo. Eu falava, não sou embalo, eu faço o que eu quero. E lá em 1 Coríntios 15, 33, diz bem assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não é? Então, dependendo com quem você anda, meu irmão, se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, não adianta andar com um fofoqueiro, com uma pessoa que é desequilibrada, porque você não vai conseguir. Ajude a pessoa, mas não ande. Ande com um homem de Deus, melhores do que você, que é isso que vai te fazer crescer. É o que vai fazer com que você seja uma pessoa diferente. Então não demora muito, a minha responsabilidade leva a lanchonete que meu pai havia me dado a entrar em crise. E eu tenho que voltar para minha casa. Voltando para minha casa, o meu envolvimento com as drogas, ele aumenta. E com isso, eu me inicio no tráfico de drogas. Eu começo a vender drogas, começo a fazer coisas que o meu pai jamais imaginava. Né? Então, com 18 anos mais ou menos, eu começo a vender drogas. Existia uma favela, na verdade, ela existe ainda lá, ela só não é mais uma favela, agora virou um conjunto habitacional de prédios. Todas as sextas-feiras, né, nós levávamos lá cerca de 5 quilos de crack, 5 quilos de cocaína, toda sexta-feira. Então, esse era um dos pontos. Existiam muitos outros lugares onde nós distribuímos, né, drogas. Então, eu me tornei um traficante, me tornei uma pessoa que agora era livre, agora eu tinha dinheiro, agora eu podia fazer o que eu quisesse. Não é? As pessoas antigamente que me olhavam como menininho, agora começam a me olhar com mais respeito, e aquele orgulho falso que o diabo vai trazendo para o coração das pessoas, aquilo começa a inflamar muito. Um rapaz que era amigo meu, ele era assaltante de banco, ele se converte ao Senhor, e aí um dia eu estou vendendo droga, estava na frente da casa da minha avó, ele chega para mim e fala bem assim, Fabiano, Deus tem uma obra na sua vida, Jesus quer te livrar desse negócio. E eu disse assim para ele assim, irmão, Deus tem uma obra na sua vida, na minha não, porque eu nasci para ser ladrão, eu não nasci para ser essa pessoa, eu não nasci para ser crente igual você, eu odeio crente, eu não gosto de crente, não tinha aversão a crente. Se eu pudesse chutar, se eu pudesse bater, eu faria, porque eu tinha raiva, muita raiva de crente. Acredito que hoje eu entendo isso como uma forma do que o Espírito de Deus já havia na minha vida e o que o diabo queria produzir para que eu não estivesse aqui hoje, junto com vocês. Então o Espírito Santo de Deus, ele veio me livrando. Eu comecei a dizer para esse rapaz, não tem isso, não quero saber de Jesus. E cada dia mais eu me afundava com as drogas, com o estilo de vida que levava. E conforme você vai crescendo no mundo do crime, você vai tendo uma fama, junto com a fama vem as dores de cabeça, porque você começa a ser um pouco mais conhecido, a polícia começa a te conhecer mais, começa
a se ter muito problema, não é? Eu nunca roubei na minha vida. E aí um dia, eu era garoto ainda, né? Os meus primos me chamaram para roubar. Falaram assim, vamos roubar uns passarinhos? Olha só, eu nem gostava de passarinho preso, mas eu fui só para poder ser ruim. E aí fui. Cheguei lá na casa do cara, a gente subiu a parte de cima, roubamos os passarinhos, ele abriu o viveiro do rapaz, tirou os passarinhos, dividiram, eles ficaram, os que criavam passarinhos sabiam, ficaram com os melhores e eu fiquei com os piores, né? Mas ficaram lá, coloquei numa gaiola na minha casa. Um dia meu pai decide fazer um churrasco e o rapaz que nós roubamos era amigo do meu pai. E aí um dia meu pai faz um churrasco e convida o cara. E aí esse rapaz está sentado, a churrasqueira está no canto assim, ele olhando para os passarinhos. Eu falei, ele vai conhecer. Eu falei, meu Deus. E aí ele começa a olhar e ele fala assim para o meu pai, Jair, esses passarinhos eram meus. E o meu pai fala assim, não, esses passarinhos são do Fabiano. Ele comprou. Eu falei assim, ele falou assim, não, esses passarinhos eram meus e roubaram lá da minha casa. E o meu pai falou assim, olha, então o churrasco está encerrado. Ele abriu a gaiola, falou assim, você quer os passarinhos? Ele falou assim, não quero mais. Ele quebrou as gaiolas, soltou os passarinhos. Ele tinha um chicote de bater em cavalo, que eles andavam muito de cavalo lá, grosso assim. Ele dobrou assim no meio e falou assim, coloca a tua mão aqui. Eu botei a mão e ele me deu 3 em cada mão. Ele não me deu nenhuma no corpo, mas sangraram os meus dedos. E ele falou, eu não te criei para roubar. E aí eu nunca mais quis saber de roubar na minha vida, porque doeu muito. Né? Mas eu não deixei de vender droga. Eu ainda só não roubava mais. Quando eu já era traficante, nós tínhamos uma Suzuki na época, uma Z750, e o rapaz, o motor dela estava meio ruim, ele falou assim para mim assim, Fabiano, vamos roubar uma moto? Eu falei assim, eu não roubo, mas eu piloto, né? Eu falei assim, eu não tenho coragem de roubar, mas é o seguinte, se você roubar, se você enquadrar o cara, eu piloto. Eu falei assim, eu sou bom de andar de moto. Eu falei, então vamos. E aí nós fomos para roubar essa moto. Encontramos a moto, chegamos numa esquina, o rapaz estava com uma moto igualzinha a nossa, na cor. Eu ainda falei para o rapaz, falei assim, é só trocar o motor, não vai precisar de fazer nada, tá do jeito. E aí, na hora de ele sair do carro para roubar, ele falou, então vamos pegar. Eu falei assim, rapaz, mas e se esse cara estiver pagando essa moto ainda? E ele falou, o que é que a gente tem a ver com isso? Nós somos ladrão. Eu falei assim, mas vai que esse cara está pagando, tem muita prestação, né? A gente fala no carnê, vai que tem um carnezão grande. Ele falou, rapaz, isso não interessa pra gente, nós íamos roubar, nós não íamos ter dó de ninguém. Eu sei que o rapaz acabou a perceber que nós íamos roubar e foi embora. E esse rapaz um dia olhou para mim e falou assim, você não presta para roubar, não dá para sair com você, eu vou falar para todo mundo. Eu falei, que falha, eu nunca mais roubei na minha vida, né? Um dia, ainda nas questões de drogas, um dia eu estava chegando na porta da minha casa e alguns rapazes, no ano de 97, né, onde eu moro, morreram 32 pessoas no mês de novembro. Mais do que uma por dia, por conta do tráfico, né, por conta de guerra. Um matava o outro, e nós abastecíamos os dois, nós tínhamos contato com os dois lados. Então, assim, éramos aparentemente imunes àquilo que estava acontecendo. E um dia um rapaz chegou para mim e falou assim, Fabiano, nós estamos numa festa ali, vamos para lá, vai ter umas bebidas. Eu falei, não quero beber. Mas insistiram tanto que eu falei assim, então vamos lá. E aí fui, comecei a beber, usamos um pouco de droga. E, de repente, passou um outro rapaz que era assaltante de banco. E ele me chama e fala bem assim, Fabiano, vamos embora. Né? Você sabe que o negócio está bravo aqui, você fica envolvido aí nessas festas, aí vamos embora daqui. Eu falei, vamos. Morávamos umas 4, 5 ruas próximo da onde eu estava, só que era tudo subido, e aí eu comecei a ir, o pessoal de carro falou assim, não, depois nós vamos te levar, a gente vai de carro. Eu falei, então vamos. E aí eu voltei para casa de novo, eu estava no meio da rua, de repente eu entrei para dentro do quintal, porque eu não senti paz de ficar na rua. Quando eu entrei no quintal, o pessoal veio para poder matar o pessoal, que eu estava ali na hora. E aí só foi gente pulando, bandido pulando por cima de um muro, correndo. E eu comecei a correr num corredor menor do que esse aqui, porque eu não passava assim, eu tinha que passar de lado. E quando eu cheguei no fundo do quintal, tinha algumas madeiras, um muro muito alto. Eu fui tentar pular o muro, meu pé escapou das madeiras, eu bati com a cabeça, vi tudo azul, como se tivesse explodido uma pólvora. Na hora que a minha visão voltou, tinha um rapaz a uma distância de mim, com uma espingarda calibre 12 apontada nas minhas costas, falou, não pula que eu vou atirar. Aí eu olhei para trás e falei, vou pular. Aí eu pulei esse muro e caí dentro de um córrego. E aí dentro desse córrego era um mato muito alto,
naquele lugar, eu comecei a pensar na minha vida. E eu não sei o tempo que eu fiquei ali. Se 10 minutos, se 30 minutos, eu não consigo me lembrar disso, mas foram os piores tempos da minha vida. Eu falei assim, vão me matar, eu vou morrer aqui agora como um rato. Não tenho história, não tenho família, não tenho mais quem vai me achar, porque quem é que vai me achar dentro de um córrego? A polícia nunca ia procurar, era o lugar menos improvável de se procurar, era ali, porque não era caminho, não era beira de lugar nenhum. E eu comecei a olhar e falar assim, Deus me ajuda, porque como é que eu vou viver? E aí, passado algum tempo, eu saí daquele lugar, passei por dentro do córrego, comecei a passar dentro daquela tubulação, aqueles tubos grandes, eu entrei dentro daquele tubo, passei, um pé estava calçado, o outro descalço, minha cabeça sangrando, minha mão sangrando, porque o muro tinha vidros em cima, eu cortei a minha mão, e aí eu atravessei toda aquela tubulação, saí do outro lado da avenida, olhei para um lado, para o outro, não tinha ninguém, eu saí correndo até a minha casa, quando cheguei em casa ensanguentada, minha mãe ficou muito preocupada, e me disse assim, que é isso, menino, o que aconteceu com você? Eu falei, mãe, eu quero entrar, dá licença, abre logo essa porta, muito bravo, nervoso. E aí eu entrei em casa, fui tomar um banho, ela falou, atiraram em você? Eu falei, não atiraram, eu só caí, me machuquei, e fui dormir. Quando foi no outro dia, a gente foi resolver, foi conversar do que tinha acontecido. Com as minhas atitudes, eu tenho depois, meu pai tem mais 2 filhos, né, junto com a minha mãe, nós temos 3 irmãos, e um desses meus irmãos, por conta dos meus comportamentos, das heranças do catolicismo e do espiritismo, vai até um centro espírita, e lá ele faz um pacto com uma entidade, e aí ele doa sangue para essa entidade. E agora, nós não somos cristãos, e o meu irmão começa a ter manifestações dentro de casa, começa a manifestar. Você imagina uma pessoa do meu tamanho, o meu pai era do meu tamanho um pouco mais forte, e aí segurando um menino magrelo, com as mãos assim, cruzada, e ele balançava as mãos e jogava cada um 2 metros de distância, muito longe, muito forte. E aí nós não sabíamos o que fazer. Eu falei assim, meu Deus, agora como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ajudar o meu irmão? E a gente não sabia, ele ficava com aquelas vozes de bruxo, sabe? Eu vou matar ele, não sei o quê. Eu falei assim, meu Deus. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu precisava de alguém que me ajudasse. Vou até a casa da minha avó, porque minha avó era devota da Aparecida. Né? Eu falei assim, eu vou até a casa dela, minha avó agora vai me ajudar. Eu saio correndo da minha casa, e aí eu falei para ele, espera aí que você vai ver só, vou trazer minha avó aqui, você vai ver. Ela é devota da Aparecida, você vai ver só como é que vai ser. E aí eu chego lá, vou conversar com a minha avó, falo assim, vó, a senhora precisa ir lá, porque meu irmão tem um negócio falando grosso lá na boca dele lá, e tá falando que vai matar ele, eu preciso que a senhora vá lá, vamos lá para a senhora orar comigo. E ela falou assim, não, eu não vou lá, eu não posso resolver essas coisas, tem que ser um crente. E aí imagina o meu desespero, porque uma mulher devota que estava todos os anos na Basílica da Aparecida lá no Brasil, e ela não conseguia resolver uma coisa, e ela manda eu procurar um crente. Agora, aonde que você arruma um crente quando uma pessoa está endemoniada, irmão? Fala, prova. E aí, sem você gostar de crente, sem você odiando crente, nunca quis ter amizade com crente, como é que você consegue isso? Aí eu falei, meu Deus, eu comecei a falar, agora onde que eu vou arrumar um crente? Quando eu penso que não, aquele irmão que era ex-assaltante de banco, veio pregar para mim, ele vem subindo a rua da minha casa. E aí eu falei para ele assim, irmão, eu preciso de você agora. Ele falou assim, por quê? Eu falei, rapaz, meu irmão tá lá com um negócio falando grosso lá e que vai matar ele, e eu preciso que você me ajude, vamos lá. Ele fala, vamos lá. E aí nós chegamos lá, ele foi entrando na casa assim, ele estava ainda com a mão assim, rindo grosso, e esse irmão chega lá, olha para ele assim, sai no nome de Jesus! E pronto, aí ele saiu, eu falei, rapaz, que fácil! Meu Deus! Eu falei, que coisa é essa? Eu falei, faz demais! Eu fiquei olhando, né, desconfiado, mas lá no livro de João, capítulo de número 8, versículo 32, está escrito assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos... O e é um aditivo da língua portuguesa, não é? Como a pastora Tânia disse, e quer dizer que e também. Então, e conhecereis a verdade vos libertará. Acontece muito de na igreja as pessoas estarem há anos e anos na igreja e não conhecerem essa verdade que liberta, essa verdade que transforma. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz bem assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento.
Porque lhe faltou conhecimento. O próprio Deus dizendo, falando assim, olha, você tem que conhecer a verdade, mas o povo é destruído porque lhe falta conhecimento. E era isso que faltava. O João 8,36 diz bem assim, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o texto inicia com um se, um termo de condição. Ele já está dizendo assim, se porventura acontecer, se porventura você for livre, se porventura eu não tivesse vindo do Brasil, cá não estaria, mas eu vim. Então, se eu estou aqui, é porque Deus ele me abençoou. Então, se verdadeiramente, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando nós começamos a buscar esse conhecimento em Deus, a nossa vida começa a ser transformada. Ano de 1999, passado já 11 anos, a minha mãe morre, vítima de um câncer, 48 anos de idade, super nova, não é? E aí eu fico com 2 irmãos dentro de casa agora para poder cuidar. O meu pai já era separado, divorciado, morava em outro lugar. E eu começo agora a querer morrer. Minha mãe morreu no dia 29 de outubro de 99, e do dia 29 de outubro ao dia 31 de dezembro eu bebi pinga, eu bebi cerveja, eu bebi vinho, cheirei cocaína todos os dias, sem faltar um dia, porque agora já a vida para mim não tinha mais graça. Eu queria morrer, eu não queria mais ver. E aí, quando foi no dia 31 de dezembro, uma garota chegou para mim e falou assim, Fabiano, você está estragando com a tua vida. Você é uma pessoa tão inteligente, para com isso, para de usar droga, para de ficar nessa vida, né? E eu fui embora para minha casa, eram cerca de 14 horas, eu fui para casa, meu pai, ele tinha perguntado se nós podíamos reunir a família, ele queria fazer um churrasco. Eu falei assim, não tem problema nenhum em nós nos reunirmos, vamos reunir. Ele reuniu toda a família, os tios, apesar do pouco tempo que a minha mãe havia morrido, mas nós queríamos reunir as pessoas. E aí, quando nós chegamos ali, começamos a conversar. Na verdade, eu dormi às 14 horas, acordei cerca de umas 18 horas, mais ou menos. Parecia que eu nunca na minha vida havia bebido, usado droga ou feito qualquer outra coisa. Eu acordei careta de tudo. Eu olhei assim e falei assim, meu Deus, parece que nunca na minha vida eu bebi. E ali naquela hora, eu coloquei um propósito no meu coração. Lógico que hoje eu entendo que isso era a vontade de Deus para a minha vida. Mas eu coloquei um propósito que a partir do ano 2000 eu nunca mais iria beber, fumar ou me drogar. E aí como é que eu ia fazer isso? Porque tinha uma festa na minha casa e eu precisava que essa festa, eu tinha que estar junto com eles. Peguei uma lata de cerveja vazia, lavei e comecei a colocar Guaraná dentro. Então todo mundo bebendo cerveja e eu bebendo Guaraná na lata de cerveja. Até uma hora que um tio meu percebeu e falou assim, mas você não vai beber? Você não está bebendo, você está enganando a gente. Eu falei assim, não, eu coloquei no meu coração que a partir de hoje eu não quero mais beber. E eles disseram, não, mas bebe, quando for meia-noite você para. Eu falei, eu não quero entrar o ano de 2000 bêbado. Eu falei, eu quero que a minha vida seja diferente, eu não quero mais. E eu coloquei um ponto final nisso. Quando foi, não bebi mais. Quando foi no mês de fevereiro, eu falei para o meu pai que eu precisava arrumar um serviço, porque não dava para continuar com a vida que eu tinha. Eu tinha 2 irmãos menores, precisavam de ajuda, de que eu os ajudasse. Eu falei, pai, eu preciso fazer um curso, preciso que o senhor me ajude, eu preciso trabalhar. Ele paga para eu fazer um curso de segurança. Eu começo a fazer esse curso de segurança e quando no meio do curso eu tenho um sonho. Eu não tinha nenhum contato com igreja. Às vezes eu ia na Igreja Universal, não é, para poder ver o pessoal expulsando os demônios. Eu achava muito top aquele negócio. Deus já tinha chamado comigo de libertador e eu só não entendia o negócio. Mas eu só ia nas reuniões de terça e sexta, porque eram os dias punk. Eu falava assim, eu quero ir nesses dias. E aí quando foi um dia, eu acordei, uma sexta-feira, estava preparado para ir para o curso. E aí eu ouvi uma voz na minha cabeça dizendo assim, Mateus 8. Mateus 8. Eu levantei, me sentei na cama e a voz continuava na minha cabeça. Mateus 8. Mateus 8. Eu falei, meu Deus, eu estou ficando maluco. Eu falei, o que é Mateus? Eu falei, eu nem conheço nenhum Mateus. E começou aquele negócio na cabeça. Eu falei, isso deve ser coisa de igreja. Eu falei assim, mas eu nem Bíblia tinha em casa. Eu dei uma sorte de achar uma Bíblia dos TJs que deram para o meu irmão. E aí eu fui procurar lá e achei, fui ler. Lá o que estava escrito, em Mateus 8 está escrito assim, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Quando eu li aquilo, eu falei, isso tem nada a ver comigo, eu estou ficando doido, porque eu não tenho lepra. Eu falei assim, eu sou normal. Eu falei, como é que
porque a lepra para mim era aquela coisa física, não a espiritual. E eu comecei a olhar. E aí lá no Salmo 115 está escrito o quê? Que eles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm garganta, mas som algum sai da sua boca. Não é? E eu comecei a entender que eu havia me tornado exatamente um ídolo. A idolatria da minha família, aquilo que a minha família havia me ensinado, havia me feito ser um santo fabiano. Né? Eu era uma pessoa que tinha tudo, mas não tinha nada. E aí começa agora a minha procura por um emprego, porque eu acabei o curso, preciso trabalhar. Procurei emprego em muitos lugares, queridos, muitos lugares, não consegui arrumar. Até que um dia um rapaz chegou para mim e falou assim: Fabiano, eu fui chamado em 3 empresas na área de vigilante. Você não tem interesse em uma delas? Eu falei: tenho, eu não tenho nenhuma. Eu falei: uma já é bom. E aí eu fui. Fiz toda a entrevista e nesse meio tempo, muito crente começou a falar de Jesus para mim. Então, aonde eu ia, alguém chegava para mim e falava assim: Jesus tem uma obra na sua vida. Jesus tem uma obra na sua vida. E aquilo me irritava, irmão, me irritava muito. E aí eu fui para essa empresa, fiz o tratado com a psicóloga, passei nos testes e aí ela falou assim para mim: olha, Fabiano, agora você só precisa fazer a entrevista com o supervisor de segurança. Se o Sérgio te aprovar, você está empregado. Eu falei: então tá bom. Fui fazer a entrevista com ele, ele começou a conversar, mas a conversa dele começou assim: rapaz, eu era uma pessoa muito promíscua. Eu falei assim: é mesmo, né? Eu pegava viatura, ia para as boates e fazia não sei o quê. Enquanto estava nessa primeira parte, eu falei assim: meu Deus, vai ser muito bom trabalhar com esse cara. Né? Porque, cara, é top. Ele falou assim: mas Jesus entrou na minha vida. E aí ele falou assim: o que foi? Eu falei assim: seu Sérgio, o senhor não sabe, aonde eu vou, tem uma pessoa que fala de Jesus para mim. E ele falou assim: então você está empregado. E aí eu olhei e falei assim: bem, eu não sabia o que era que ia acontecer, mas eu já tinha um emprego, não precisava mais vender droga. Era assim: Deus, obrigado. E aí começou uma mudança na minha vida. Eu comecei a trabalhar nessa empresa. A empresa que eu trabalhei a primeira vez foi a TNG. Eu não sei se aqui tem a TNG, uma marca de roupa, né? Mas lá no Brasil ela é muito famosa. E aí eu comecei a trabalhar nesse depósito dessa empresa. E quando eu entro na minha guarita, lá onde nós ficávamos, a segurança, quando eu cheguei lá às 5h30 da manhã, tinha um bando de crente orando. Eu orando e pulando no mistério. Aquele negócio maluco. E eu falei assim: olha, gente, eu não gosto de crente. E eu já vou avisar para vocês: eu não quero oração aqui no lugar que eu estou. Se vocês quiserem orar, orem em outro lugar, mas aqui eu não quero mais. E deu o primeiro dia o recado. Segundo dia, a mesma coisa. Eu chego um pouco mais cedo, tá lá os crentes orando: Deus, em nome de Jesus, não sei o quê. Eu falei assim: ó, eu não quero crente aqui orando, eu não gosto de crente. E eu já conheci um dos rapazes que se chama Aguinaldo, né? E aí, quando foi no terceiro dia, eu falei para ele: eu falei assim: Aguinaldo, é o seguinte, eu vou ser muito claro com você, ou você para de orar aqui, ou eu vou atirar em você, eu não gosto de crente. E aí eles pararam de orar lá. Eu falei: chegue mais cedo, faça o que você quiser, mas se você orar aqui, eu vou atirar em você. E aí, beleza, o Aguinaldo parou de orar, né, ali naquele tempo em que eu estava. Eu consegui comprar uma moto com o dinheiro do meu serviço. Era uma moto um pouco antiga, mas era minha, o meu dinheiro. Eu estava muito feliz com aquilo. A minha vida estava começando a funcionar, as coisas estavam começando a andar, mas ainda dentro do meu coração eu senti um vazio muito grande, muito, muito grande. Eu não conseguia organizar a minha vida, e quando foi um dia, eu estava na empresa, eu olhei para o céu, um sol muito lindo, o céu todo azul, não havia uma nuvem no céu, e aquela tristeza no meu coração. Eu olhei para o céu e eu disse assim: Deus, se o Senhor é o Deus desses crentes mesmo que eles ficam falando aqui, eu queria que o Senhor falasse comigo, mas eu não queria que o Senhor falasse comigo através deles. Eu queria que o Senhor falasse comigo de um jeito que eu soubesse que é o Senhor, mas sem ser por eles. E eu vou entender que é o Senhor. E eu gostava muito de música sertaneja. Então, quando eu saí da minha guarita, eu estava tocando música sertaneja. E eu fui para fora, comecei a chorar, tive que voltar para a guarita, porque chorando, segurança chorando, desse tamanho, não dá, né? Assim, o homem não chora, tudo bravo. E aí eu voltei, meu irmão, quando eu voltei para dentro da guarita, aí estava tocando uma música da igreja. E essa música, ela, do Novo Som, ela é mais ou menos, ela é na verdade assim, diz assim: olhe para você e diga para si mesmo se valeu o tempo que perdeu tentando achar uma resposta certa, solução. Olhe para você e diga para que tanta solidão, sem rumo maltratar o coração.
Pra que viver assim? Filha, estou aqui, me dá seu coração. Te dou minha paz, devolvo teu sorriso. Quero segurar para sempre a tua mão. E aí, meu irmão, não aguentava mais parar de chorar. E eu chorava. E eu tentava controlar o choro e eu não conseguia. E eu entendi que eu precisava aceitar Jesus. Eu falei, eu preciso aceitar Jesus agora. Eu tenho que ir atrás de um crente a Jesus. Eu falei, eu tenho que aceitar Jesus. E aí eu vou atrás. Eu sabia onde o Aguinaldo ficava, né? Cheguei lá, era um lugar assim, tinha uma escada, eles ficavam debaixo da escada, eu bati, ele, quem é? Eu falei, é o Fabiano. E aí ele abriu a porta, quando ele abriu a porta, eu falei assim, Aguinaldo, eu preciso aceitar Jesus. Eu chorando, ele falava assim, eu não posso orar aqui agora, vai na igreja à noite. Eu falei, não, eu preciso aceitar Jesus agora. Ele, agora não dá. Eu falei, rapaz, não, você faz aceitar Jesus, eu vou te dar um tiro. Violento. E aí, quando eu leio na Bíblia Sagrada, não é que o reino dos céus é tomado à força, eu falei, até a tiros como o reino dos céus. Ai, meu Deus. Aí eu aceito Jesus, isso já é o ano de 2001, não é? E aí eu me torno uma pessoa super crente, eu me torno uma pessoa assim muito espiritualizada, assembleano nato, né? Me converti numa Assembleia de Deus. E aí eu comprei 10 CDs de crente, aquelas músicas pentecostal, coloquei no meu armário, e aí orei, Deus, agora são do Senhor, vou ser dizimista, peguei meu primeiro salário, a alegria para poder dizimar, não é? Mas eu tinha desenvolvido algo, meus irmãos haviam se tornado pessoas já que estavam usando droga, fumando maconha por conta do que eu fazia. E aí eu coloquei os meus CDs lá, quando foi no outro dia que eu cheguei que fui ouvir, cadê meu CD? Roubaram. Eu falei, Deus, eu não aceito isso, não tem como. Eu falei, é do Senhor e ninguém pode tocar no que é do Senhor. Eu falei, eu vou comprar de novo. Comprei os mesmos 10 CD, coloquei no guarda-roupa, ungi, falei assim, Deus, eu uso aqui a hora que o ladrão botar a mão, vai manifestar e vai ficar com as mãos para trás, até eu chegar, e só vai sair daqui na hora que eu der ordem, para ver que o Senhor é o Deus Santo e não sei o que, e orei, e botei uma corrente na porta do cadeado para garantir, né? Falei assim, vai que... E aí, cheguei em casa, meu irmão, eles tinham roubado de novo. E aí, eu olhei e falei assim, meu Deus, como é que pode o Senhor permitir que roube as coisas que são do Senhor? E aí o Espírito Santo falou comigo de uma forma muito poderosa. Ele disse assim, você sabe quantas mães choraram por conta das suas drogas e quantos filhos roubaram as suas mães por conta da tua droga? Então assim, vá orar pelos teus irmãos, porque eu tenho um plano de salvação na tua vida. E eu fui orar. Os meus irmãos estão num processo de conversão, né? Mas eu costumo dizer uma coisa, em clínica de recuperação, nós trabalhamos com clínica de recuperação no Brasil, e eles dizem assim que a pessoa uma vez adicto, uma vez usuário de drogas, sempre adicto. Eu costumo dizer que uma vez adicto e conheceu Jesus, uma vez liberto. Então é sempre liberto. Né? Eles estão olhando para uma pessoa que usou droga, meu irmão, e fazem 19 anos que eu não sei o que é bebida, que eu não sei o que é droga, e eu não sinto vontade, porque o Senhor me libertou, e eu acredito nisso. E aí eu me torno um cristão e eu quero agora entender o porquê que eu era traficante. Porque meu pai era um cara bom, minha mãe era uma pessoa boa. Por que eu tinha que ser traficante? Eu não conseguia entender, comecei a pesquisar a respeito do processo de libertação e não entendia, não conseguia uma resposta, porque só pode acontecer uma coisa na vida de uma pessoa se tem uma brecha lá atrás, e os meus avós eram espíritas e católicos. O meu pai era católico, não acreditava muito em Deus, mas era promíscuo. Meu pai se converteu, se tornou pastor, ele já está com o Senhor. Mas eu consagrei o meu pai a pastor, irmão. Olha que levei meu pai para Jesus, eu ungi ele a pastor. Quando meu pastor auxiliar chegava na empresa dele, as pessoas, ele falava assim, você é crente? Aí ele falava, sou crente, esse aqui é o meu pastor. Ele falava, teu pastor é meu filho. Ele tinha muito orgulho disso, né? E eu comecei a olhar para a minha vida e falar assim, Deus, agora eu preciso descobrir o porquê que eu me torno traficante. E atrás dos documentos da cidadania italiana, das certidões, né, com uma tia que era irmã da mãe do meu pai, eu já trabalhava no CIL, que aí como bom conselheiro fui fazer um mapeamento, né? Eu falei assim, eu já vou conversar mesmo, não me custa perguntar não dói e ter resposta é melhor ainda. Fui conversar, tia, tudo bem com a senhora? Tudo. Preciso de algumas certidões, a senhora pode me arrumar? Posso.
senhora pode me falar uma coisa? Posso. Como que era o teu pai? Pai dela, avô do meu pai, meu bisavô. Era um homem muito promíscuo. Envolvido com promiscuidade, envolvido com muita prostituição. Morreu louco no manicômio, porque pegou sífilis e na época não havia cura tal, e ele morreu no manicômio. Eu falei assim, a promiscuidade, eu já sei já de onde que vem, católicos, né? Eu falei assim, essa parte eu entendo. Eu falei, mas a senhora conheceu o teu avô, né? Avô dela, bisavô do meu pai, meu tataravô, 300 anos quase de história. Conhece? Conheci, esse era um homem muito ruim. Eu falei, é mesmo? Sim. Veio da Itália, mafioso, matou muita gente na Itália, traficava bebidas, veio para o Brasil, e para o Brasil também começou a fazer essas coisas, matou pessoas, voltou para a Itália, e lá na Itália construiu um patrimônio e tal, e aí começou a falar das coisas, e tinha uma prima que estava ao meu lado, na hora que ela falou que ele era mafioso, ela olhou para mim assim e fez assim. Eu falei, pois é, a herança é uma coisa que existe. Nós desacreditamos daquilo que o Senhor faz, ou na verdade daquilo que acontece nas nossas vidas, mas a herança é uma coisa legítima, que acontece nas nossas vidas até a terceira e a quarta geração daquele que aborrece. Por isso que é importante, quando você participa do mapeamento, você não ter vergonha de poder falar nada, você abrir o teu coração, porque não é apenas a tua vida que está em jogo, mas as descendências, o que vem depois. Não é? Então, assim, eu orei pelo meu filho, eu falei assim, Deus, o meu filho é coberto pelo teu sangue. O meu filho nunca vai pegar um cigarro de droga, nunca vai colocar droga na mão. O meu filho ora pelo Sil, que ele quer ser conselheiro do Sil, que é apaixonado pelo pastor Otto e a pastora Tânia. Ele respira a igreja, sabe? Ele é uma bênção, meu irmão. Vou te mostrar uma foto deles depois. E aí eu começo, Deus começa a mover a minha vida. Eu entro na faculdade, faço curso de Direito. Eu estava até falando para o doutor, eu parei no 4º ano de Direito, falta um ano para encerrar, né? Eu acabei escolhendo, eu tinha a opção, eu sempre estudei na parte da manhã e tarde. E aí, como o meu curso não formou turma de manhã e de tarde, eu tinha que fazê-lo à noite. E à noite, para mim, era complicado por conta da igreja. Eu escolhi entre fazer a igreja ou fazer o curso. Eu falei assim, para mim, a igreja, ela sempre vai ser mais importante porque eu sei de onde vim. Mas na minha passagem pela faculdade, eu ganhei uma pessoa para Jesus, um policial. Um cara que era um cara que eu nunca preguei para ele. Eu era o cara mais que eu achava que nunca na vida aquele cara ia converter. E ele converteu através da minha vida, vendo a minha forma de andar dentro da faculdade. E aí esse rapaz hoje, ele está na igreja conosco, é nosso líder de casais, fez o curso Casados para Sempre agora, vem crescendo muito junto com a sua esposa. Ele chega no discipulado, a nossa igreja já tem o discipulado 1 a 1, né? E ele chega na nossa sala, ele saca de uma arma, bota em cima da mesa. E aí, um dia ele foi para o banheiro, eu falei assim para ele assim, rapaz, você foi no banheiro e deixou tua arma aqui, por que você deixou aqui? Ele falou assim, porque eu confio no Senhor. Eu falei assim, amém. Então, olha o que Deus ele começa a fazer. Um dia eu sou inimigo da polícia, no outro dia eu sou amigo da polícia. Né? Deus começa a fazer coisas assim. Eu tenho um rapaz que acompanho também, participou do Sil, major de polícia militar, eu não sei aqui em Portugal se tem major, mas ele é um dos postos mais altos da polícia militar em um estado, me convidou para estar na sua casa, falou, rapaz, eu quero que você venha com a tua família na minha casa, passar alguns dias aqui conosco, vai ser uma bênção ter você. Né? Um dia ele me ligou e falou assim, olha, eu queria que você orasse por minha irmã. Eu falei, vamos orar, quem é a tua irmã? Ah, ela é juíza em tal lugar. Eu falei, meu Deus do céu, né? Você tem um frio na barriga, ora pelo esposo também, quem é o esposo? Superintendente de polícia civil em outro lugar. Eu falo, meu Deus. E a minha vida começa a tomar esse rumo, começa a ter uma diferença. Aí Deus me coloca para trabalhar junto com uma juíza federal, não é? E a minha vida começa a mudar. Eu fiz a minha oferta remissiva no SILC, quando participei como aluno, como vocês. Agora, em outubro, fazem 2 anos que eu participo do SILC, desde a minha primeira estadia como aluno, até hoje eu nunca deixei de estar. Fiz a minha oferta remissiva e Deus começou a abençoar a minha vida. O ano passado, nós estamos em 2019, 2018, em 2017... Deus começou a falar comigo, tira seu passaporte. Era uma coisa que eu não tinha interesse, apesar de Deus ter dito lá no começo da minha conversão que eu iria atravessar o Atlântico, eu iria viajar, mas era uma coisa que havia me esquecido disso. E quando foi em 2017, Deus começou a gerar no meu coração, tira o passaporte.
E a minha esposa falava assim, mas é muito caro, não dá pra gente tirar os dois. E aí eu fui lá, um dia tirei o meu, não contei para ela, e eu sou ansioso, meu irmão. E aí você não faz ideia de como que era ter um passaporte guardado no cofre da igreja e não contar para ela. Eu falava assim, meu Deus, preciso contar. Eu falei, mas não posso contar, que senão ela vai ficar brava. E aí eu fui, depois de 6 meses, e paguei todas as taxas do passaporte dela, né? E cheguei para ela, falei assim, Cris, eu preciso que você se arrume aí, porque nós vamos lá na Polícia Federal. Ela falou, fazer o quê? Eu falei, vamos tirar foto do seu passaporte. Ela, tá bom. Então ela achou que ela ia tirar uma foto para o passaporte. E quando chegou lá, ela foi, sentou na cadeira, tirou a foto, deu um sorrisão. E aí a moça, ela falou assim para a moça assim, tem que pagar alguma coisa? A moça, não, já está tudo pago. Ela, e quanto custa? R$256 e pouco. Mas quem que pagou? Ela falou, não sei, isso aqui está pago, né? E aí quando ela voltou, ela falou assim, mas você não vai tirar o seu? Eu falei assim, não, eu já tirei o meu já tem 1 ano que eu tenho guardado, né? E eu não aguentava mais esse segredo, precisava te confessar. E aí ficaram guardados os nossos passaportes. E aí quando foi agora, esse ano aqui, em junho, eu estava saindo para ir para a igreja, eu trabalho de tempo integral na igreja, e eu estava saindo da igreja, era 7 horas da manhã, 7 e pouco, 7h20, e eu estava indo para a igreja, meu telefone toca, e aí a pastora Tânia, né, ela me ligou e falou assim, meu filho, tudo bem com você? Bom dia, paz, bom dia. Nós queríamos fazer uma proposta. Eu falei, diga, estou pronto para fazer proposta, estou animado. E aí, ela falou assim, nós queríamos saber se você não quer ir para a Europa com a gente no circo. Eu falei, tá zoando. Ela falou, sério, nós queremos abençoar a tua vida, nós queremos te levar para aquele lugar junto conosco, para você poder ver o que Deus ele vai fazer através da sua vida, o que Deus, nós sentimos no nosso coração, eu e o pastor Otto oramos, e nós, em concordância, queremos abençoar a tua vida. Você quer ir? Eu falei, lógico que eu quero ir. E aí, irmão, imagina, 7 horas da manhã, minha mulher dormindo, eu não podia acordar, porque acordar a mulher cedo deixa ela brava, né? Eu falei assim, eu vou contar para quem agora isso, pelo amor de Deus? Sabe? Aí eu falei assim, já sei, vou contar pro Léo. Quando eu peguei o telefone para ligar pro Léo, o Léo, meu amigo, né, o filho da pastora, o Léo me liga, e aí, maninho, vai pra Europa. Eu falei, rapaz, isso é sem graça. Ninguém deixou de contar. Eu precisava contar para alguém, eu falei assim, meu Deus, vou contar. E fui correndo para casa, falei, vou acordar. Falei assim, Cris, acorda aí, pelo amor de Deus. Ela, o que foi? Eu falei, você não sabe, a pastora Tânia me ligou. E ela, o que você aprontou? Eu falei, nada. Eu falei assim, mas ela perguntou se eu quero ir para a Europa com ela, mas ela falou para me perguntar para você. Ela estava dormindo, ela falou assim, não, tá bom, eu deixo você ir, mas você não leva os cartões de crédito. Eu falei, tá. Você viu, cuidado. E Deus começou a trabalhar na minha vida, meu irmão. Deus começou a fazer algo poderoso. No ano de 2010, no dia 17 de janeiro, eu me caso. Eu dirigi a igreja da Assembleia de Deus durante 6 anos, mais ou menos, solteiro, sendo evangelista. Me casei, sou pai de um filho, vou mostrar para vocês aqui bem rápido. O Samuel e a Cris são bênção de Deus na minha vida. São 2 pessoas assim que apoiam por demais no ministério. Meu filho, ele usa roupa de policial, né? Eu tenho como nasci, fiquei esse rapaz que veio para Jesus, ele é da polícia, ele casou-se, teve aquela festa de gala de polícia, e o Samuel entrou com uma roupa de policial. Então ele de vez em quando usa a farda, a gente vai nos batalhões de polícia por lá para ele poder andar, os policiais gostam dele, anda de viatura e anda dentro dos batalhões. Deixa eu ver se já ligou aqui, eu vou mostrar para vocês ele, para a gente encerrar. Vamos ver se vai passar. Acho que é aqui. Deus é tremendo. Vamos ver se vai. Eu acho que não vai. Não vai, eu vou virar aqui assim, acho que dá para ver um pouco de perto, pessoal. Mais de perto. Vamos ver.
Se ligar, vou mostrar. Se não, eu vou mostrar aqui assim rapidinho. O pessoal depois pode vir aqui ver. Essa aqui é a Cris. Esse aqui é o Samuel, com a pastora. Aqui ele fazendo a segurança, a escolta dela na entrada da nossa igreja. Aqui, cara de polícia. E aqui ele, cara de bravo, não é? Então, assim, Deus, ele fez algo muito poderoso, queridos, na minha vida. Quando nós atravessamos o portão de Guarulhos, que nós passamos a Polícia Federal, e usou a pastora Tânia para falar comigo. Ela disse assim: meu filho, você já pensou no que Deus fez na tua vida? Aleluia! E ela disse assim: o Senhor diz que os pensamentos deles são mais altos do que os seus, que os caminhos deles são maiores do que os seus. E ela falou assim: se você tivesse tido um processo criminal, você nunca poderia estar atravessando esse portão. Mas o Senhor, Ele me livrou de tudo, irmão. Da morte, da vexação, da vergonha. Dentro da igreja foram muitas vezes que as pessoas se levantaram contra a minha vida, contra o ministério, dizendo que não ia acontecer, mas em nenhum momento o Jesus que me salvou perdeu essas batalhas. E a minha palavra para você, como Ezequiel 36 disse, é a seguinte: antes de Deus transformar a tua vida, Ele precisa trocar o teu coração. E era isso que ele estava dizendo. Quando ele estava no capítulo 36, trocando o coração do povo, colocando o coração, tirando o coração de carne, por conta das feridas, por conta dos machucados que aconteceram, ele disse assim: eu vou colocar um coração de carne e vou soprar sobre vocês o meu espírito. E aí lá no capítulo 37, cumpre-se a visão. Deus mostra um vale de ossos secos, e ele fala: Ezequiel, poderão viver esse vale de ossos secos? E ele fala: Senhor, tu sabes. Ele fala: então profetiza segundo a minha palavra. E a profecia que nós liberamos sobre a tua vida é que haverá restauração total sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre as tuas finanças, sobre os teus filhos. Tudo aquilo que está amarrado, o Senhor vai desatar esse nó e o nome de Deus ele vai ser glorificado. O nome do Senhor vai ser engrandecido. Tenha certeza de uma coisa: segundo aos Coríntios capítulo 1, versículo 20, diz bem assim: que todas quantas promessas existem em Deus são nele sim, e por meio dele o amém. Assim será na sua vida. Amém? Eu estou animado. Pastor Rob. Beleza, né? Aparece lá no circo um policial de alta patente, mas que tinha matado muita gente. E ele tinha uma vida toda, né? Mas tinha se convertido. E aparece lá no circo e Tânia fala assim: quem que nós vamos pôr para atender? Eu falei: Fabiano. Ah, não atendeu o policial. Aí o policial chega para ele e falei: eu marquei muito, corri muito atrás de traficante. Eu falei: eu corri muito atrás de eu corri muito de policial. Mas que coisa, né? Você vai falando na igreja dele, ele é ex-traficante, a pessoa transformada, de repente tem um comandante de batalhão que está lá. Então está lá o traficante e o comandante de batalhão da igreja dele. Você vê o que Deus faz?